Ninguém de nós que nascemos como obra do acaso, mas nascemos como um plano e como um projeto de Deus. A sua vida não é obra do acaso, a sua vida é um plano, a sua vida é um projeto de Deus, é um sonho de Deus. Esta semana nós entristecemos com uma notícia, de alguém que tirou a sua própria vida. Isso não agrada aos olhos do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Ele deu e Ele vai tirar, Ele vai recolher na hora e no momento certo. Enquanto estivermos aqui, estivermos no nosso coração, a nossa vida voltada para Deus, Deus vai estar cuidando da gente. E os cuidados de Deus, são os melhores para a nossa vida. Uma pessoa que tem aliança e vida em Deus não quer dizer que ela não tenha problema, que ela não enfrente desafios. Ela enfrenta desafios, ela enfrenta problemas, mas em nenhum momento ela perde o controle da situação. O que mais desespera a vida de um ser humano é quando ele olha e ele vê: eu não consigo controlar esse problema, eu não consigo controlar essa situação, está além do meu alcance, além das minhas forças. E às vezes isso pode trazer um desespero para a alma, para o profundo coração da pessoa. Mas uma pessoa que tem aliança com Jesus, em todos os momentos ela sabe que o Senhor está com ela e que ela vai ter o controle do momento, o controle da situação. Nós estamos passando aí, graças a Deus, diminuiu bastante, aquela tensão. Que nós passamos há pouco tempo, aonde vivemos alguns momentos desesperadores na vida de muitas pessoas, porque vimos muitas notícias ruins, muitas coisas ruins acontecendo, e a imprensa, a mídia, em vez de ajudar, às vezes atrapalhava, porque a todo momento eram notícias muito ruins. E em tudo isso, a gente viu muitas pessoas dizerem assim: não, mas isso serve para as pessoas aproximarem mais uma das outras, amarem mais umas outras, cuidarem mais uma das outras, porque começa a ver que elas têm uma dependência de Deus, e que tudo que às vezes constrói, luta uma vida toda, construindo ou correndo atrás de algo, e passando por cima dos outros, sem amor, e de repente vê que tudo isso não vale a pena lutar dessa forma. Então serve para as pessoas ter uma mudança, uma transformação interior. Mas é interessante que diante de toda essa pandemia, de tudo que nós atravessamos, nós vimos que na maioria o resultado foi o contrário. Porque nós vimos inúmeras pessoas nesses dias se odiando, pessoas tendo raiva uma das outras, pessoas discutindo, pessoas dentro do lar, parece que ia se unir mais, o esposo, a esposa, os filhos, criaram mais problemas. E aí você para e diz: mas como assim? Por que tudo isso está acontecendo? E as pessoas ainda não caiu a ficha que elas precisam no seu interior melhorar. E isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. E eu vou dizer uma coisa para você: o que essa situação trouxe foi um sentimento de pânico, foi um sentimento de medo. E esse sentimento de medo desesperador não leva as pessoas a terem aliança com Jesus, a terem aliança com o Senhor. Mas o medo fragiliza a vida das pessoas, torna as pessoas mais frágeis, mais fracas. O que nós vimos nesses dias foram pessoas entrando em crise de angústia, em crise de depressão. Por quê? Porque o sentimento de medo que veio e ocupou a vida delas, o coração delas.
A única forma de nós nos aproximarmos do Senhor e passarmos a viver uma vida em Deus não é pelo sentimento de medo. O medo tira você da presença de Deus. O medo afasta você do Senhor. A única forma de nos aproximarmos e termos uma vida em Deus está pautada na fé. A fé tira o medo, a fé te encoraja. E você viver uma vida em fé pautada no amor de Deus. A fé, a sua confiança, o seu amor a Deus e a sua fé te impulsiona a aproximar do Senhor e a ter uma vida nele. Agora o medo distancia. O medo faz você perder o foco. O que nós vimos nesses dias que nós passamos aí, o sentimento de medo, às vezes o isolamento não tem que fechar a igreja, e a maioria das pessoas que conhecem a verdade, dizendo que tinha que fechar, enquanto era o contrário. Nesse momento, nesses dias, nós tínhamos que buscar mais a Deus, nós tínhamos que mais orar ao Senhor, porque as pessoas que trabalham na área da saúde tinham que estar lá trabalhando todos os dias. Então por que nós no mundo espiritual não poderíamos estar aqui orando, fazendo o nosso papel, usando da nossa fé, da nossa confiança em Jesus? O que te faz você ter uma vida em Deus é o seu amor a Ele e a sua fé. O medo não faz você ter aliança com o Senhor. Não, eu vou para a igreja, eu quero servir a Deus porque eu tenho medo de morrer e perder a vida. Não, medo não leva você a lugar nenhum. Agora quando você volta para o Senhor e diz: não, Jesus me amou tanto, Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, por amor a mim, mesmo eu não merecendo, mas o Senhor pagou um preço, então eu tenho que amar a Jesus, eu tenho que me voltar para Deus. E quando você tem esse sentimento de amor, você consegue ter aliança com Jesus. Você começa a se entregar ao Senhor, e esse amor gera fé no teu coração, e essa fé faz com que você tenha resultados positivos diante do Senhor. Deus tem o melhor para a sua vida, disso você pode ter certeza. Muitas vezes as pessoas falham, não acreditam literalmente que Deus tem, mas se você acreditar, se você crer, você vai ver que Deus tem vida nova para você. O profeta Jeremias, o Senhor fala através de uma passagem bíblica, o Senhor dizendo: olha, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês, e o pensamento que eu tenho não é de mal, o plano que eu tenho não é ruim, o plano que eu tenho é de vida e paz, disse o Senhor. E eu quero dar para vocês o fim do que vocês desejam. E nós vamos ter o fim. Se você deseja ter uma vida em Deus, uma vida plena, você vai viver uma vida plena, abençoada diante do Senhor. Se você tem um fim, um pensamento fora do foco de Deus, você que vai decidir o que você vai viver. Hoje nós temos tudo para viver uma vida plena e abençoada diante do Senhor. Hoje eu estava no banco e chegou uma pessoa e estavam conversando com ele. E nesse momento que a gente estava conversando, eu estava dizendo para ele: olha, e falando de muitas coisas ruins, e até ligado a esse fato que havia ocorrido, eu disse: as pessoas às vezes acumulam na mente, no coração, muitas coisas ruins. E a decisão de acumular aquilo que é ruim dentro de nós é nossa, é minha, é sua, você que decide. Às vezes amanheceu o dia, alguém veio e lançou muitas palavras ruins. Uma pessoa que estava com o coração muito mal, e ela veio e falou muitas coisas ruins, e você ouviu, você começou a alimentar daquilo, e você vai decidir se aquilo que ele disse de mal, de ruim, aquilo que era lixo, se você deixa dentro de você ou não. Então você decide o que vai guardar. Se você não aceita esse lixo, você vai trazer aquilo que é bom para o teu coração, e você vai viver bem. Toda pessoa que carrega o sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, todas as pessoas que trazem aquilo que é ruim para dentro de si, elas são prisioneiras daquele mal, e elas são as pessoas que mais sofrem. Mas quando você resolve tirar isso, você vai começar a viver bem. Às vezes alguém levantou contra a sua vida e fez algo ruim, tentou fazer algo ruim para você. As pessoas do mundo dizem: não, você tem que ir lá revidar, matar, fazer, guardar os ressentimentos.
Só que quando você guarda, o prejudicado é você. Você não tem que concordar com o ato, você não tem que concordar com aquilo que é errado, naquilo que te fez de mal, mas isso não pode ficar gravado no teu coração. Você tem que tirar, porque quando você ama, você é uma pessoa sábia. Quando você ama, você é uma pessoa inteligente, porque você está trazendo bem para você mesmo, bem para a sua vida mesmo. Em tudo isso está o plano, o projeto de Deus para mim, o plano, o projeto de Deus para você. Há um texto bíblico no livro de Provérbios, é um texto muito bonito, mas que é capítulo 16, deixa eu ver aqui. Onde o Senhor fala que ao homem pertencem os planos do coração. Provérbios 16 está dizendo: o homem faz os planos, o homem projeta, o homem sonha. E nós temos que projetar, nós temos que sonhar. Qual o desejo do teu coração hoje? O homem e a mulher que não sonha, ele não tem vida. Ele vai passar a viver uma vida triste, atribulada, angustiada. Mas quando você sonha, você tem projeto, você levanta pela manhã já imaginando o que eu vou fazer hoje, em busca daquilo que eu desejo, é meu sonho, é o meu projeto. Então você começa a planejar, você começa a projetar. Então esses planos e projetos pertencem a mim e pertencem a você. Às vezes nós vimos muitas pessoas dizerem assim: não, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe, então Deus vai fazer. Não funciona assim. Deus sabe o que as pessoas precisam, isso é notório, nós sabemos que Deus sabe. Mas Deus só age na sua vida quando você entrega esse plano, quando você entrega esse projeto nas mãos dele, quando você diz: Senhor, trabalha ao meu favor. Aí Deus vem trabalhar. Às vezes só o fato de você chegar: não, irmão, Deus sabe, eu estou orando e Deus sabe o que é que Ele vai fazer. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você tenha fé, atitude, ação. E a sua fé e a ação é quando você projeta, é quando você sonha, quando você diz: não, eu vou lutar em busca de algo, Deus vai fazer na minha vida. E você começa a trabalhar em busca daquilo como uma ação de fé. Aí Deus vem agir. O que Ele está dizendo aqui é que o homem pertence aos planos do coração. E Ele diz: todos os caminhos do homem lhes parecem puros. Você projeta, você sonha, você apresenta ao Senhor. Para você às vezes é um projeto, um sonho bom, mas aquilo que não é bom, o que Ele está dizendo, o Senhor, você avalia isso no mundo físico. Mas no versículo 2 o Senhor está dizendo: mas o Senhor avalia no mundo espiritual. Você sonha, você projeta, você começa a trabalhar aqui. Mas às vezes é algo que não vai valer a pena, que não vai ser bom. Deus começa a trabalhar para que aquilo que é ruim não aconteça, mas aquilo que é bom venha se prover sobre a sua vida. Porque Deus avalia no mundo físico e também avalia no mundo espiritual. E no versículo 3 ele diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Eu projeto, eu sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho algo, eu começo a trabalhar por aquilo, mas eu venho e apresento ao Senhor. Jesus, eu estou projetando isso, esse é o meu sonho, é o desejo do meu coração. E você vai consagrar esse plano, consagrar esse projeto ao Senhor. E a Bíblia diz: quando você assim faz, usando da sua fé, o seu plano, o seu projeto será bem sucedido. Deus vai realizar, Deus vai confirmar sobre a sua vida. Deus vai trazer algo novo para você, um sonho e um projeto novo na sua vida. Eu já falei muito para a irmã Márcia que Deus tem um plano grande para a vida dela. E ela até fala que sabe que tem, só que ela ainda não agiu ainda da forma que precisa. Porque o que Deus tem para ela é muito mais do que ela sonha, do que ela imagina. E eu falo sobre ela porque eu convivi com ela alguns anos atrás. E a gente viu quantos momentos difíceis, desafiador, triste. E certamente se tivesse caminhado daquela forma, continuado, talvez não estaria aqui. Mas Deus tem um plano grandioso para a vida dela. E mesmo diante de todas essas dificuldades,
Eu não sei se ela tinha ou não tinha vergonha, né? Mas ela muitas vezes vinha conversar comigo na igreja, em outros lugares, toda mamada, né? Tava ruim. Mas ela vinha e falava: bispo, ora para mim, né, irmã Márcia? Me ajuda, eu não posso continuar assim. E eu conversei muito com ela, muitas vezes. Ela estava numa situação difícil, mas na mente, no coração dela, ela tinha um plano, ela tinha um projeto. Ela dizia: eu tenho que sair dessa vida. Se eu não sair dela, eu vou morrer. Se eu não sair dela, esse mal vai tirar a minha vida. E mesmo diante daquela situação, mas ela ia atrás, era um plano, Senhor, me ajuda, me socorre. Ela não desistiu. E Deus honrou a vida dela. Deus tirou ela daquele lugar, daquela situação. E ela orava e dizia: Deus, eu quero uma profissão. Quantas vezes ela caçava num lugar e não dava certo, ia para outro, não funcionava, né? E Deus honrou ela com uma profissão, e uma excelente profissional naquilo que ela faz, para a glória de Jesus. Então, quando nós projetamos, quando nós sonhamos, Deus trabalha ao nosso favor. Agora não é eu cruzar os braços e achar que Deus vai fazer por mim, porque Ele sabe o que eu preciso. Deus sabia o que a irmã Márcia precisava, Deus sabia do que ela necessitava. Mas se ela não tivesse vindo buscar, se ela não tivesse vindo atrás orar, se ela não tivesse vindo atrás falar com o Senhor, Deus não teria agido. Quando ela estava demonstrando isso, é como ela estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, o que eu quero não é isso, não. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero esse plano, esse sonho agindo na minha vida. Eu quero o Senhor trabalhando comigo. E essas ações de fé é que gera vida em nós. Uma vida em Deus e uma vida para caminhar em Deus. Eu decido caminhar com Jesus, eu decido servir ao Senhor. Essa decisão não é uma decisão que eu tomo. Não, eu quero servir ao Senhor e eu vou para a igreja, eu vou servir ao Senhor só quando eu quero, só quando eu estiver com vontade. Ninguém serve ao Senhor assim. Ninguém tem aliança com Jesus assim. Quando você decide uma vida para Jesus, você decide no coração: olha, eu vou servir ao Senhor. Quando eu estiver com vontade de servir, eu vou servir com alegria no coração. E quando eu não estiver com vontade de fazer, eu vou fazer da mesma forma. Isso é decisão de servir ao Senhor. A vida em Deus, ela tem os seus desafios. Tem hora que tem desafio, tem barreira, você quer parar, mas você diz: eu não posso parar. Tem hora que você diz: não, está difícil para orar, muito corrido, não estou tendo tempo, mas eu vou ter que ter tempo, porque eu sei que é assim que é a minha vida em Deus. Não tenho tempo para ler a Bíblia. Não, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ter esse tempo, porque é assim que adoro ao Senhor, é assim que Deus vai fazer na minha vida. É a mesma coisa na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Tem os desafios. Se você olhar para o problema, para a dificuldade, você não vai fazer, você não vai lutar. Não sei se foi hoje ou ontem, eu estava vendo a irmã Núbia, chamada de irmã Núbia, e é empresária, né? Tem 2 empresas trabalhando, e eu achei interessante, ela postou algo com um sacão de batata nas costas. Foi hoje ou ontem, não sei, né? E falando, né, do sacrifício que ela estava tendo ali, né? Quer dizer, quando nós sonhamos e nós queremos algo, você luta por aquilo, você vai em luta do seu projeto, do seu sonho, né? Então você quer, você sacrifica. A nossa vida em Deus não é diferente. Eu quero algo, eu quero viver algo na minha vida, então eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que tomar uma atitude. Isso é o meu sonho, é o desejo do meu coração. Eu vou fazer, eu vou me sacrificar. Só consegue viver uma vida em Deus, só consegue viver projetos e sonhos em Deus quem tem coragem de ter atitude de mudança. As pessoas que se acomodam na vida que tem, às vezes está sofrendo, acostumou com o sofrimento, acostumou com a dor, acostumou com a situação difícil, e ele não reage daquilo, ele não vai passar. Se ele não tiver coragem de tomar uma atitude, dizer: não, eu vou mudar a minha vida, isso não vai continuar, eu tenho que ter ação, atitude. E quando você começa a ter, Deus começa a trabalhar e a agir na sua vida. Nós já falamos muito aqui sobre a vida de Gideão. O povo de Israel deixaram de servir ao Senhor por alguns anos, e começou a sofrer pressão dos adversários, do inimigo. Os caras, tudo que plantava não colhia, os inimigos punham fogo, roubava, minava. E Gideão, ele estava malhando trigo.
escondido, porque tinha medo dos inimigos vir lá e roubar o alimento que ele estava trabalhando para a sua casa, para a sua família. Uma vida terrivelmente difícil. E o anjo do Senhor vem falar com ele, e chega lá e fala para ele: Gideão, você é um camarada forte, valoroso. E ele até assusta e olha e diz: não, você está enganado, eu não sou. Olha, da minha família, da tribo de Israel, a minha família é a menor, é a mais pobre, é a mais frágil. E dentro da minha casa eu sou o menor, porque ele não era o primogênito, eu sou o menor dentro da minha casa. A mente dele estava levando ele para continuar escravo, prisioneiro daquela situação, enquanto alguém estava falando para ele que ele tinha oportunidade de mudar, que ele tinha condições de mudar, que ele, com a sua ação, com a sua atitude, ele poderia sair daquela vida, e ele dizendo que não conseguia. E nós temos condição de mudar, nós temos condição em Deus de viver algo melhor. Deus tem algo melhor para a nossa vida, Deus tem algo melhor para você, Deus tem algo melhor para os seus projetos. Deus quer fazer parte da sua história, Deus quer fazer parte da sua vida. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para poder cuidar de cada um de nós. Gideão naquele momento não acreditava, e muitas vezes muitas pessoas passam meses, anos, a mesma rotina. Ele não quer agir, ele não quer sair daquele lugar. A vida não vai mudar. O anjo do Senhor continua falando para ele, e ele pede algumas provas, e o anjo faz para ele, e ele então resolve acreditar. E primeira coisa que o anjo disse: olha, você tem algo que está interferindo o seu relacionamento com Deus, tem que ser quebrado isso. E se nós queremos ser abençoados, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que não é bom, a gente tem que eliminar, e começar a praticar aquilo que nos leva a ter uma intimidade, uma aliança com o Senhor. E o Senhor diz para Gideão: você vai lá e destrói todo o altar que você está adorando a outros deuses. E Gideão pensou: não posso fazer isso, se eu for lá o povo vai me matar. Mas o anjo disse: é o primeiro passo para você ser abençoado. Então ele resolve tomar uma atitude. À noite ele trama com seus amigos, vai lá e destrói todo o altar. O povo levanta e no outro dia quer matar Gideão, mas o pai de Gideão levanta e diz: não, nós estávamos errados. Aí abriu os olhos, isso estava nos interferindo diante de Deus. Gideão está certo. E daquele dia em diante, o moço que era mais simples diante de toda aquela nação, milhões de pessoas, ele torna o homem mais poderoso. Ele começa a falar e o povo começa a obedecer, e Deus começa a trabalhar ao seu favor, Deus começa a agir. E eu quero dizer para você nessa noite: você pode muito mais do que você imagina ou sonha. Deus tem muito mais para você, para o seu sonho, para os teus projetos. Ergue a cabeça, levante o teu coração e diz: é verdade, eu posso, eu consigo. Deus tem mais para a minha vida. E quando você assume essa posição de fé, Deus começa a agir ao teu favor. Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar o teu coração. O homem e a mulher que tem aliança com o Senhor, ele não tem medo de desafio, ele não tem medo dos problemas. Não é que não tenha problema, tem, mas ele tem coragem de enfrentar. Ele age diante da situação, ele reage diante do problema. E nessa noite eu não sei o que você está passando. Se você tem um problema familiar, se você tem um problema físico, espiritual, financeiro, profissional, não sei, né? Você sabe. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nenhuma dessas situações é maior do que você em Deus. Se você crê, se você tem fé, se você acredita que você é escolhido, escolhida do Senhor, e isso é verdade, você é. Mas se você acredita nisso, nenhuma dessas situações vai te fazer parar. Você vai superar todas elas pela sua fé em Cristo Jesus. Deus vai te conduzir ainda a caminhos grandiosos para a sua vida. Deus não gosta de pessoas que têm medo, que recusam aquilo que Deus tem para a vida deles, porque o medo nos afasta de Deus. O Senhor diz lá no livro de
Hebreus que o desejo do Senhor é abençoar a nossa vida, e Ele não tem alegria na vida daqueles que retrocedem, na vida daqueles que perdem a fé, na vida daqueles que quando vê a situação difícil, não dá, eu não quero ir, eu vou recusar, eu vou voltar para trás. Nós falamos esses dias aí da pandemia que nós passamos, e quantas pessoas não queriam mais ir para a igreja, medo. Deus não agrada disso. Você vai me dizer, não bicho, mas estava uma situação difícil, o que a gente faz? Vem para a igreja orar, coloca máscara, usa o distanciamento, mas vem falar com o Senhor. Da mesma forma que muitas pessoas estavam trabalhando lá fora para sobreviver, nós temos que trabalhar na nossa vida espiritual, e o mundo inteiro estavam necessitando e precisando da sua oração, da oração da igreja, porque eram momentos de agonia. Eu recebi inúmeros telefonemas de pessoas ligadas à saúde e tudo, estavam me não sei o que faço, estou desesperado, angustiado, ora pela gente, e aí não posso ir para a igreja. Que é isso? Eu vou para a igreja orar, eu vou falar com o Senhor. E nós lutamos por isso aqui em Itapirapuã, para que a igreja não ficasse fechada. Algumas pessoas levantaram contra, até um pastor entrou no meu Facebook um dia, questionando, querendo brigar comigo lá de Goiânia, nem conhecia o cara, e eu comecei a falar um monte de coisa para ele. Rapaz, se você não tem fé, se você não acredita, o problema é seu, fecha a sua igreja, manda o seu povo embora. Agora eu creio que Deus vai resolver isso, Deus vai agir diante disso, através da nossa oração, da nossa busca ao Senhor, e eu acredito nisso mesmo. E outra coisa, temos que manter a nossa vida em Deus, como Paulo disse um dia: o meu viver aqui na terra é Jesus, e se eu morrer, querido, glória a Deus, é a minha maior vitória. Então não tenho o que temer. É lógico, é natural, você vai falar, bicho, então você não tem medo de morrer, você não quer morrer? Eu não quero morrer, irmão. E se for para enfrentar a morte, certamente eu vou ter medo, mas esse medo não vai ser maior do que a minha fé. Eu vou enfrentar e vou vencer, eu vou estar na glória com o Senhor um dia. Isso nós temos que ter, essa convicção de vida e de aliança com o Senhor. A nossa vida aqui, ela passa rápido, e precisamos passar com o Senhor, vivendo sonhos, projetos realizados em Deus, e um dia alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Se tem algo bom, é carregar Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração. Amém? Abra o teu coração a cada dia que amanhece, cada dia que vem, que Deus te dá a oportunidade de viver. Louva a Deus por isso e diz: Senhor, nesse dia eu vou viver o teu melhor, eu vou alcançar o teu melhor. Às vezes nós decidimos sempre o que nós queremos viver. Você olha para os seus problemas e diz: nossa, eu estou cheio de problemas. As outras pessoas também têm. Mas você vive bem no seu dia a dia, de acordo com a forma com que você olha para a situação, com que você olha para o problema. Davi, quando chega para lutar com Golias, os seus irmãos, soldados todos de Israel, vários dias acuado, com medo, não tinha coragem de enfrentar o gigante. Um homem só para lutar contra ele, e ele desafiava, zombava, criticava, e todo mundo sendo envergonhado e com medo. E eles olharam para o problema e viram: não tem saída, se nós for lá nós vamos morrer. E comecei a temer a situação e recuaram. E Davi chegou, ele viu o mesmo homem, o mesmo problema, só que com a ótica diferente, uma visão diferente. Ele diz: não, a situação levantou, eu vou lutar contra esse mal. Deus é maior na minha vida. E quando ele foi, Deus honrou e deu a vitória a ele e a todo o povo de Israel. O problema existe, situações elas vêm, mas aqueles que têm aliança com Jesus, têm fé, têm coragem para enfrentar e superar todos eles. E no nome de Jesus, Deus quer abençoar você nessa noite. Deus quer que você alimente de fé. Deus quer que você olhe para você e diz: eu posso, eu vou viver. O que nós falamos aqui, não sei se foi na última reunião, eu posso e eu vou viver aquilo que a palavra do Senhor diz que eu posso, e eu vou viver o que ela diz que eu posso viver. E isso é real. É a palavra do Senhor
liberada sobre a sua vida. Paulo escreve em Romanos dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para ter aliança e vida em Deus. E uma coisa é certa: você foi chamado para caminhar com Jesus. Você foi chamado para estar nos cuidados de Jesus. E nessa noite, Jesus quer cuidar de você. Aquela situação, aquele problema, Jesus quer cuidar. Jesus disse em suas palavras: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Olha que situação. Uma pessoa que já está cansada, já tem um peso de problema, e ele diz que não é só o peso, ele diz aquele que já está sobrecarregado, a carga já está superior ao que ele pode suportar. E ele diz: você que tem essa situação, vinde a mim e eu vos aliviarei. E nessa noite Jesus quer que você entregue tudo isso a Ele, e Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar dessa situação. Você nasceu para viver o novo de Deus. Você nasceu para viver os sonhos de Deus sobre a sua vida. Os planos do Senhor são os melhores para você, e você vai viver eles em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos orar. Antes de orar, nós vamos cantar uma canção, e depois nós vamos falar com Jesus. Deus quer cuidar de você, amém? Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, pagou um preço alto, porque nessa noite, através do Espírito Santo, Ele queria estar aqui comigo e com você. Disso você pode ter certeza. Esse era o desejo maior do Senhor, e é. Ele venceu na cruz e nos deu a liberdade. Hoje nós somos livres para escolher se nós queremos Jesus, se nós queremos o Espírito Santo em nós ou não. E nessa noite Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para trazer vida para você. Os sonhos de Jesus, os planos de Jesus, é para ser vivido na minha vida e na sua vida. Amém?